O golpe havia funcionado. Em julho de 1840, um adolescente de 14 anos recebeu nas mãos um império em crise. Um adolescente de 14 anos tornava-se, naquele momento, o chefe de Estado de um império continental. Um país de dimensões descomunais, com uma população diversa e complexa, com feridas abertas em várias de suas províncias, com uma economia frágil e uma política que havia passado quase uma década em estado de ebulição permanente. Tudo isso recaía sobre os ombros de um menino, mas os políticos que haviam articulado aquela manobra, aquele golpe elegante que ficou conhecido na história como o golpe da maioridade, talvez não imaginassem o que viria a seguir, porque o jovem que subia ao poder não era exatamente o que eles esperavam. E a história que começava naquele julho de 1840 seria muito mais longa, muito mais rica e muito mais surpreendente do que qualquer um dos seus articuladores poderia prever. Esta é a história do início do Segundo Reinado. Para entender o que significava assumir o trono brasileiro em 1840, é preciso primeiro entender o país que Dom Pedro II herdou. E esse país, para dizê-lo com toda a honestidade histórica, estava em estado deplorável. O período regencial, aqueles quase 10 anos entre a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e a declaração da maioridade, em 1840, havia sido uma das fases mais turbulentas da história brasileira. Como narramos no episódio anterior desta série, o Brasil havia enfrentado revoltas em praticamente todas as suas regiões. Conflitos que envolviam populações indígenas, negros libertos, mestiços pobres, escravizados fugidos, elites regionais insatisfeitas com o poder central, republicanos convictos e simples pessoas desesperadas pela miséria e pela violência cotidiana. O império havia sobrevivido, mas havia saído daqueles anos com cicatrizes profundas. As finanças públicas estavam em situação calamitosa. O Banco do Brasil havia sido liquidado em 1829. Ainda no governo de Dom Pedro I, deixando o país sem uma instituição financeira central. O Tesouro Imperial dependia de empréstimos externos, especialmente britânicos, que criavam uma dependência humilhante e geravam pressões inflacionárias constantes. A moeda circulante era escassa e desvalorizada. O crédito, praticamente inexistente para a maioria da população. A infraestrutura do país era primitiva mesmo para os padrões da época. Não havia ferrovias. A primeira linha ferroviária brasileira só seria inaugurada em 1854. As estradas eram precárias, muitas delas intransitáveis na estação chuvosa. A comunicação entre as províncias dependia de correios lentos e irregulares. O Brasil de 1840 era, em muitos sentidos, um arquipélago de regiões com pouca conexão entre si. A escravidão era a base da economia. Aproximadamente 1/3 da população brasileira era formado por pessoas escravizadas. Homens, mulheres e crianças, tratados como propriedade, comprados e vendidos, submetidos a condições de trabalho e vida que a consciência histórica moderna reconhece sem hesitação como um dos crimes mais graves da civilização ocidental. O tráfico internacional de escravos havia sido formalmente proibido pela Lei Feijó em 1831. Mas a lei era sistematicamente ignorada. Navios negreiros continuavam aportando no litoral brasileiro com carregamentos humanos e as autoridades frequentemente fechavam os olhos. O território era imenso, maior que toda a Europa Ocidental, mas desigualmente habitado e controlado. Nas fronteiras, o poder do Estado Imperial chegava de forma tênue, quando chegava. Nas províncias mais distantes, os poderes locais exerciam uma autoridade que frequentemente ignorava as determinações do governo central no Rio de Janeiro. E havia ainda os conflitos armados que não haviam sido resolvidos. No sul do país, a Guerra dos Farrapos continuava. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, como também é conhecida, havia começado em setembro de 1835, no Rio Grande do Sul. Era um conflito que misturava elementos de revolta social, disputa econômica e idealismo republicano numa combinação explosiva que o governo imperial havia subestimado perigosamente no início. Os gaúchos, como eram chamados os habitantes do Rio Grande do Sul, tinham razões concretas para o descontentamento.
A principal delas era a econômica. O charque, a carne seca produzida em larga escala nas estâncias gaúchas, era um produto fundamental para alimentar a população escravizada do restante do Brasil. Mas o charque rio-grandense enfrentava a concorrência acirrada do charque platino, produzido no atual Uruguai e na Argentina, que chegava ao mercado brasileiro com preços mais baixos e qualidade comparável. Os produtores gaúchos exigiam proteção tarifária. O governo imperial, pressionado por outros interesses e ocupado com dezenas de outras crises, não atendia às demandas. A insatisfação acumulou-se por anos até transbordar em setembro de 1835, quando um grupo de estancieiros e militares liderados por Bento Gonçalves da Silva iniciou a rebelião. O conflito evoluiu rapidamente. Em 1836, os farroupilhas proclamaram a República Rio-Grandense, o chamado Estado Farroupilha, com capital na cidade de Piratini. Era uma república de fato. Tinha governo, tinha exército, tinha bandeira. E existia dentro do território de um império que se recusava a reconhecê-la, mas não conseguia destruí-la. Em 1839, os farroupilhas foram ainda mais longe. Apoiaram a proclamação da República Juliana em Santa Catarina, um estado republicano que durou apenas alguns meses antes de ser suprimido pelas forças imperiais, mas que demonstrava o alcance e a ambição do movimento. Quando Dom Pedro II assumiu o trono em 1840, a guerra já durava 5 anos. Custara fortunas ao tesouro imperial. Deixara um rastro de destruição na região, e não havia sinal de que se resolveria rapidamente pela força das armas. O Estado Farroupilha ainda existia. Bento Gonçalves ainda comandava. E os guerrilheiros gaúchos, conhecedores íntimos de cada campo e de cada rio de sua terra, resistiam com uma tenacidade que os generais imperiais enviados de longe nunca conseguiram superar completamente. A solução para esse conflito exigiria algo diferente da força bruta. Exigiria a habilidade política e a chegada de um homem que se tornaria uma das figuras mais importantes de todo o Segundo Reinado. Luiz Alves de Lima e Silva era um oficial do Exército Imperial que havia demonstrado capacidade militar e, mais importante, capacidade de negociação em conflitos anteriores. Em 1842, ele seria enviado ao Rio Grande do Sul com uma missão clara: encerrar a guerra. Luiz Alves de Lima e Silva ficaria conhecido pela história com um título diferente: o Duque de Caxias. Caxias chegou ao Rio Grande do Sul em 1842 e adotou uma estratégia que seus predecessores haviam negligenciado. Além de pressionar militarmente, ele negociou. Conversou com líderes farroupilhas. Ofereceu condições de rendição honrosas. Garantiu que os soldados rebeldes seriam incorporados ao exército imperial sem punição. Prometeu que as demandas econômicas da região seriam consideradas. Em março de 1845, após mais de 3 anos de negociações paralelas às operações militares, foi assinada a Paz de Ponche Verde. A Guerra dos Farrapos havia durado quase 10 anos. Foi o conflito interno mais longo da história do Brasil independente. E seu encerramento, com aquele acordo negociado em vez de uma rendição humilhante, deixou na memória coletiva gaúcha uma marca de orgulho que persiste até hoje. Para o governo imperial, a Paz de Ponche Verde foi a primeira grande vitória do Segundo Reinado. Mas voltemos ao protagonista desta história. Porque para entender o que foi o Segundo Reinado, é preciso entender quem era o homem que o conduziu por quase 5 décadas. E para entender Dom Pedro II, é preciso começar pela infância. Porque foi na infância que ele foi formado, e essa formação deixou marcas indeléveis em tudo que ele fez depois. Dom Pedro de Alcântara nasceu em 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro. Era o segundo filho homem de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina. O primeiro, também chamado Pedro, havia morrido com poucos meses de vida. Tinha, portanto, a posição de herdeiro do trono desde o nascimento. Sua mãe, Leopoldina, morreu em dezembro de 1826, quando Pedro tinha apenas 1 ano e 2 meses. Ele nunca a conheceu de verdade. A conheceu apenas por retratos e pelos relatos de quem a havia amado. E havia muita gente que a amara, porque a imperatriz austríaca havia sido uma mulher genuinamente querida no Brasil.
Seu pai, Dom Pedro I, abdicou em abril de 1831, quando Pedro tinha 5 anos. Ele estava presente no Rio de Janeiro naquele dia. Não no centro dos acontecimentos, claro, mas na cidade. Criança de 5 anos não entende golpes políticos nem abdicações imperiais, mas entende a ausência. E Dom Pedro I partiu para nunca mais voltar. Morreria em Portugal em 1834, quando Pedro tinha 8 anos. A infância do futuro imperador foi, portanto, marcada por perdas precoces e por uma solidão específica que vem de ser um órfão coroado. Cercado de pessoas, nunca sozinho em sentido físico, mas profundamente só no sentido afetivo. Seus tutores e conselheiros preencheram esse vazio da única maneira que sabiam, com educação. A formação de Dom Pedro II foi rigorosa de uma maneira que hoje pareceria excessiva para uma criança, mas era coerente com a visão que os homens do século XIX tinham do papel de um monarca constitucional. Um rei não podia ser apenas um símbolo hereditário. Precisava ser um estadista capaz de compreender e arbitrar os conflitos de uma nação complexa. O currículo do jovem Pedro cobria praticamente todo o conhecimento considerado essencial para um homem culto da época. Estudava História Universal e História do Brasil, filosofia, incluindo os textos dos iluministas que haviam moldado o pensamento político do século XIX, ciências naturais, com especial interesse pela astronomia e pela botânica, direito constitucional e direito internacional, matemática, literatura e línguas. Muitas línguas. Dom Pedro II aprendeu francês, inglês, alemão e italiano na infância e na adolescência. Mais tarde, já adulto, aprenderia árabe e hebraico por conta própria, movido por interesse nas literaturas e nas culturas do Oriente Médio. Aprendeu tupi porque queria ser capaz de ler os registros históricos sobre os povos originários do Brasil nos documentos coloniais. Ao longo da vida, acumularia o domínio funcional de cerca de 14 idiomas. Essa capacidade linguística não era apenas um ornamento intelectual, era um instrumento. Em suas viagens pela Europa, Dom Pedro II conversava diretamente com cientistas, escritores e filósofos nas línguas deles, sem intermediários. Isso criava um tipo de relação intelectual que raramente era possível para um chefe de Estado. Existe uma cena que seus biógrafos repetem com frequência e que vale ser contada aqui porque diz muito sobre quem ele era. Certa manhã, um de seus tutores chegou para a aula no horário habitual e encontrou o jovem Pedro já acordado e sentado à mesa, com um texto em grego antigo aberto à sua frente. O tutor, surpreso com a antecipação, perguntou o que estudava. Pedro respondeu sem levantar os olhos da página. Estava lendo um trecho da Ilíada no original, porque achara a tradução portuguesa que possuía insatisfatória em certos pontos, e queria verificar diretamente o texto. O menino tinha 11 anos. Essa anedota pode parecer exagerada, e é possível que a memória a tenha embelezado ao longo das décadas, mas ela captura algo essencial sobre o temperamento de Dom Pedro II. Uma curiosidade intelectual que não era de circunstância, não era de aparência, não era cultivada para impressionar. Era genuína e profunda, e permaneceria assim por toda a vida. Para entender Dom Pedro II como governante, é preciso também entendê-lo em contraste com seu pai, porque os dois eram, em quase tudo, opostos. Dom Pedro I havia sido um homem de ação física intensa. Montava a cavalo com destreza admirável. Gostava de trabalho manual. Praticava a ferraria como hobby e com orgulho. Era ágil, resistente, com uma energia corporal que às vezes beirava a impetuosidade. Tomava decisões rápidas, muitas vezes impulsivas, guiado por um instinto que com frequência estava certo, mas que também o havia levado a erros graves. Era um homem do romantismo antes mesmo que o romantismo tivesse esse nome. Vivia com intensidade excessiva, amava com excesso, brigava com excesso, governava com excesso, e esse excesso, que havia sido uma força na hora de proclamar a independência, tornara-se um obstáculo na hora de construir um Estado estável. Dom Pedro II era o oposto em temperamento. Era calmo onde o pai era explosivo, paciente onde o pai era impulsivo, introspectivo onde o pai era extrovertido.
Preferia o estudo silencioso à ação dramática. Preferia o diálogo cuidadoso ao gesto teatral. Fisicamente, também eram diferentes. Dom Pedro I era de estatura média, ágil, com uma presença física imediata e carismática. Dom Pedro II cresceu alto. Chegaria à idade adulta com cerca de 1,85 m, com uma estrutura corporal robusta que com a meia-idade se tornaria imponente, quase patriarcal. Mas a diferença mais significativa entre pai e filho não era física nem temperamental. Era uma diferença de concepção do poder. Dom Pedro I acreditava no poder como força, na autoridade como algo que se impõe, que se demonstra, que se defende pela ação direta. Quando a Assembleia Constituinte de 1823 não produzia o que ele queria, ele a dissolveu com soldados. Quando ministérios não funcionavam como esperava, ele os demitia sem cerimônia. Sua relação com o poder era, fundamentalmente, a de um homem que acredita que a vontade forte é suficiente para mover o mundo. Dom Pedro II acreditava no poder como equilíbrio, na autoridade como algo que se constrói pela confiança, pela paciência, pela capacidade de ouvir e de arbitrar. Não era ingênuo, sabia muito bem que o poder tinha dentes e que era capaz de usá-los quando necessário, mas preferia não usá-los e construiu toda uma filosofia de governo em torno dessa preferência. Essa diferença moldaria o segundo reinado de maneiras profundas. Para entender os primeiros anos do reinado de Dom Pedro II, é preciso entender quem havia colocado aquele adolescente no trono e o que esperavam em troca. O golpe da maioridade de julho de 1840 foi, em essência, uma manobra do Partido Liberal. O Brasil do segundo reinado teria dois grandes partidos políticos que se alternavam no poder ao longo de décadas: o Partido Liberal e o Partido Conservador. As diferenças entre eles eram reais, mas eram diferenças de grau e de ênfase, não de princípio fundamental. Ambos representavam, em última análise, as elites proprietárias do país: fazendeiros, comerciantes, profissionais liberais de famílias abastadas, magistrados, militares de alta patente. Ambos aceitavam a escravidão como fato da vida econômica. Ambos operavam dentro da ordem monárquica constitucional. Mas tinham diferenças. Os liberais tendiam a defender maior autonomia para as províncias, maior descentralização administrativa, maior participação política. Os conservadores tendiam a defender a centralização, a ordem hierárquica, a estabilidade acima da mudança. Durante o período regencial, os liberais haviam implementado o Ato Adicional de 1834, que descentralizou consideravelmente o poder, criando assembleias provinciais com poderes legislativos amplos. Os conservadores, por sua vez, haviam revertido parte dessas mudanças com a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840. O golpe da maioridade havia sido organizado pelos liberais precisamente naquele momento, em parte para deter a influência conservadora, em parte porque acreditavam que um imperador jovem, recém-empossado, seria naturalmente dependente dos seus protetores políticos. Os principais articuladores do golpe vinham de famílias de grande peso na história política do Brasil. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, irmão do famoso José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, tutor do jovem Pedro, foi uma das figuras centrais do movimento. Com ele, outros membros da família Andrada e um grupo de políticos liberais que controlavam posições-chave no parlamento. A lógica era simples. Se conseguissem declarar Dom Pedro II maior antes que os conservadores se rearticulassem, assumiriam o controle do primeiro ministério do novo reinado. E um ministério que inaugurasse o segundo reinado teria uma vantagem política enorme nos anos seguintes. A manobra funcionou. Em 23 de julho de 1840, o parlamento reuniu-se e, por maioria, declarou Dom Pedro II maior de idade. O imperador, avisado com antecedência pelos articuladores, aceitou imediatamente. No dia seguinte, um ministério liberal foi formado, encabeçado por Antônio Carlos de Andrada e com participação de seus irmãos e aliados. Eram os articuladores do golpe, colhendo seus frutos. Ou assim pensavam. O que aconteceu nos meses seguintes surpreendeu a todos.
O jovem imperador que os liberais haviam colocado no trono demonstrou, muito mais rapidamente do que qualquer um esperava, que não pretendia ser um instrumento de nenhum partido. Nos primeiros meses, Dom Pedro II observou. Participou das reuniões ministeriais com aquela atenção silenciosa que seus tutores haviam desenvolvido nele. Estudou os relatórios, ouviu os debates e foi formando suas próprias opiniões sobre o que via. O que via, claramente, não o impressionava. O ministério dos Andradas era capaz e experiente, mas também era facioso. Agia em benefício do partido, não do país. As nomeações para cargos públicos seguiam a lógica do favoritismo político. As decisões de governo eram tomadas com um olho nas próximas eleições. A gestão das províncias era usada como instrumento de controle eleitoral. Isso não era, em si, extraordinário para o Brasil da época, ou para qualquer país do século XIX, onde o clientelismo político era a norma e não a exceção. Mas Dom Pedro II havia sido formado com uma visão de governo que, pelo menos em teoria, colocava o interesse nacional acima dos interesses partidários. Em março de 1841, menos de 8 meses após a declaração da maioridade, Dom Pedro II usou o poder moderador para demitir o Ministério Liberal. Em seu lugar, nomeou um gabinete conservador. O gesto produziu um choque político considerável. Os liberais, que haviam arriscado suas posições para colocar aquele adolescente no trono, sentiram-se traídos. Antônio Carlos de Andrada, homem de temperamento fogoso que o irmão José Bonifácio havia descrito como o mais turbulento dos Andradas, manifestou sua indignação publicamente. Mas Dom Pedro II havia agido de maneira constitucional. O poder moderador lhe dava, explicitamente, o direito de demitir e nomear ministérios. Ele havia simplesmente exercido esse direito. A mensagem era clara, e todos a entenderam. O poder moderador seria seu, não de nenhum partido. O imperador seria o árbitro da política nacional, não o instrumento de nenhuma facção. Aquele gesto, tomado aos 15 anos, definiria o estilo de governo de Dom Pedro II pelos próximos 48 anos. Ele nunca foi, de fato, nem liberal nem conservador. Foi sempre, e acima de tudo, o imperador. Há um detalhe deste período que merece atenção e que frequentemente passa despercebido nas narrativas mais apressadas. Quando Dom Pedro II foi declarado maior em julho de 1840, ele não foi coroado imediatamente. A declaração da maioridade era um ato político, uma decisão do parlamento que o declarava apto para exercer o poder. Mas a coroação era um ato diferente, com uma dimensão simbólica e religiosa que exigia preparação, cerimônia e um aparato que não se improvisa. Por isso, Dom Pedro II governou durante quase um ano como imperador declarado, mas não ainda coroado. A coroação aconteceu em 18 de julho de 1841. A cerimônia foi realizada na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Rio de Janeiro, com uma pompa que o Império Brasileiro raramente havia visto. A cidade foi decorada. Representantes de várias nações compareceram. A imprensa da época descreveu o evento com um entusiasmo um pouco exagerado, que é característico das coberturas cerimoniais de todos os tempos. Dom Pedro II tinha 15 anos e 8 meses quando foi coroado. Usava um manto imperial de veludo verde bordado a ouro, apoiado sobre os ombros ainda não completamente desenvolvidos de um adolescente que havia crescido rápido demais em todos os sentidos. Para compreender os anos seguintes, é preciso entender como funcionava o sistema político do Segundo Reinado. Era um sistema que não tinha paralelo exato em nenhum outro país da época, embora se inspirasse em princípios do constitucionalismo europeu, especialmente do modelo inglês que tanto impressionava os pensadores políticos do século XIX. O Brasil de Dom Pedro II tinha um parlamento bicameral, uma Câmara dos Deputados e um Senado. Tinha eleições regulares, embora com um eleitorado extremamente restrito. Votavam apenas homens livres com renda mínima, o que excluía a maioria esmagadora da população, incluindo obviamente todos os escravizados e também a maior parte dos homens livres pobres. As eleições eram frequentemente fraudulentas. O coronelismo, o sistema pelo qual os grandes proprietários rurais controlavam o voto de sua região através de pressão,
favor e coerção era prática generalizada. Os resultados eleitorais refletiam menos a vontade dos eleitores do que os arranjos de poder local. Mas o sistema tinha uma característica que o distinguia: o poder moderador. Esse poder, definido na Constituição de 1824 e baseado nas ideias do pensador franco-suíço Benjamin Constant, colocava o imperador acima dos três poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário, como um árbitro supremo da nação. Na prática, isso significava que Dom Pedro II podia dissolver a Câmara e convocar novas eleições quando julgasse necessário. Podia demitir ministérios e nomear novos. Podia comutar penas de morte, o que fez consistentemente, criando na prática uma moratória sobre a pena capital que durou todo o seu reinado. Podia interferir em conflitos entre os poderes. Dom Pedro II usou esse poder com uma habilidade que seus contemporâneos reconheciam e que os historiadores posteriores analisaram em detalhes. Ele aprendeu a alternar os partidos no poder de maneira a manter um equilíbrio que impedia que qualquer facção se tornasse dominante demais. Um ministério liberal ficava no poder até que começasse a se tornar arrogante ou ineficiente. Então Dom Pedro II o demitia e nomeava um ministério conservador. Quando os conservadores, por sua vez, começavam a dar sinais de que haviam se acomodado demais no poder, eram substituídos pelos liberais. Os políticos da época chamavam esse sistema com ironia: o rotativismo. A roda do poder girava, sempre controlada pela mão do imperador. O sistema tinha virtudes inegáveis. Produzia uma estabilidade política que pouquíssimos países latino-americanos conheceriam no século XIX. Evitava que qualquer facção monopolizasse o Estado a ponto de destruir as instituições. Criava um incentivo para que ambos os partidos se comportassem com alguma moderação, sabendo que o excesso poderia custar-lhes o poder. Mas tinha também vícios igualmente inegáveis. Era profundamente antidemocrático na substância, mesmo que respeitasse as formas constitucionais. Concentrava um poder imenso nas mãos de um único homem, o imperador, sem mecanismos reais de responsabilização. Enquanto a política se reorganizava ao seu redor, Dom Pedro II tinha também uma vida pessoal que se desenvolvia com a velocidade inevitável da adolescência. Em 1843, ele se casou. A escolha da esposa para um imperador era, naturalmente, um assunto de Estado, tanto quanto de sentimento pessoal. As casas reais europeias eram o reservatório natural de onde se buscavam consortes para os monarcas. O Brasil, como monarquia americana com aspirações de respeitabilidade internacional, precisava de uma aliança matrimonial que reforçasse seu prestígio. A escolha recaiu sobre Teresa Cristina Maria de Bourbon e Duas Sicílias, princesa do Reino das Duas Sicílias, filha mais velha do rei Francisco I de Nápoles. Dom Pedro II e Teresa Cristina não se conheciam antes do casamento. Nunca se tinham visto. A negociação matrimonial havia sido conduzida por diplomatas. E Dom Pedro viu um retrato da noiva antes de concordar. O retrato, dizem os biógrafos, era lisonjeiro além da realidade. Quando Teresa Cristina chegou ao Rio de Janeiro, em setembro de 1843, Dom Pedro II, que havia ido ao encontro do navio com a expectativa de um jovem apaixonado pela ideia do casamento, ficou claramente surpreendido. A princesa napolitana tinha 16 anos. Era de estatura baixa, com uma coxeadura discreta resultante de uma fratura mal curada na infância. Não era a beleza que o retrato prometera, e Dom Pedro, com a brutalidade involuntária dos seus 17 anos, deixou transparecer sua decepção de maneiras que os contemporâneos notaram e registraram. Esse começo difícil lançou uma sombra sobre o casamento que demorou anos a dissipar-se, mas o tempo fez o que os diplomatas e os retratos não haviam conseguido. Teresa Cristina revelou-se uma mulher de grande inteligência e de uma gentileza genuína. Culta, com interesse particular em arqueologia, ela financiaria escavações em Pompeia décadas depois. Discreta, sem ambições políticas, completamente dedicada ao marido e aos filhos. Ao longo dos anos, o respeito de Dom Pedro por ela cresceu em algo que, se não foi o amor apaixonado dos romances, foi algo talvez mais durável. Uma afeição profunda e uma dependência emocional
que o imperador raramente admitia publicamente, mas que ficava evidente em cartas e no comportamento. Os brasileiros a chamavam de Mãe dos Brasileiros. Teresa Cristina morreria em dezembro de 1889, poucas semanas após a proclamação da República e o exílio forçado da família imperial. O exílio, dizem os que estavam presentes, a partiu. Mas em 1843, tudo isso ainda estava no futuro impensável. O que havia era um jovem casal, ele 17 anos, ela 16, tentando construir uma vida dentro dos muros de um palácio imperial. Enquanto Dom Pedro II construía sua vida pessoal e aprendia os meandros da política imperial, o Brasil ao seu redor também se reorganizava. A década de 1840 foi, em muitos sentidos, uma década de reconstrução. As revoltas do período regencial haviam destruído economias regionais, deslocado populações, interrompido rotas comerciais. A pacificação dessas regiões, que se completou gradualmente ao longo da década, com a Paz de Ponte Verde no Rio Grande do Sul, em 1845, marcando o último grande conflito, permitiu que as províncias começassem a recuperar alguma normalidade. A economia brasileira do período era dominada pelo café. A cafeicultura havia começado a se expandir no Brasil no final do século XVIII, mas foi nas décadas de 1830 e 1840 que ela se consolidou como o principal produto de exportação do país. O Vale do Paraíba, a região entre São Paulo e Rio de Janeiro, cortada pelo rio que lhe dá o nome, tornou-se o coração cafeeiro do império. O café transformava tudo que tocava, criava riqueza para as famílias que o produziam em grande escala. Os barões do café, como ficaram conhecidos, criava cidades novas ao longo das rotas de escoamento da produção. Criava demanda por trabalho escravizado, em números que tornavam ainda mais escandalosa a situação do tráfico internacional, que a lei proibia e a realidade continuava permitindo. Criava também uma nova classe política. Os grandes cafeicultores do Vale do Paraíba seriam, nas décadas seguintes, uma das forças mais poderosas do império. Suas demandas, por crédito, por infraestrutura, por políticas que protegessem seus interesses, moldaram as decisões do governo imperial de maneiras nem sempre visíveis, mas sempre presentes. Dom Pedro II entendia essa dinâmica. Não era ingênuo quanto ao peso dos interesses econômicos na política, mas tentava, na medida do possível, não ser simplesmente o instrumento desses interesses. Essa tensão entre a necessidade de apoiar a economia que sustentava o império e a consciência de que essa economia se baseava na escravidão, acompanharia Dom Pedro II por toda a vida. Não é possível narrar o início do Segundo Reinado sem falar do tráfico negreiro, porque o tráfico era, naquele momento, uma das questões mais urgentes e mais incômodas da política brasileira. A Lei Feijó, aprovada em 1831, havia declarado ilegal a importação de novos escravizados para o Brasil. Era uma lei que havia nascido em grande parte da pressão britânica. A Inglaterra havia abolido o tráfico negreiro em 1807 e o escravismo em 1833 e pressionava sistematicamente as demais nações para que fizessem o mesmo. Mas a lei era ignorada de maneira tão sistemática que os contemporâneos a chamavam de Lei para Inglês Ver, expressão que entrou na língua portuguesa e permanece até hoje, significando qualquer lei ou regra que existe no papel, mas nunca é aplicada. O tráfico continuava, em números impressionantes. Entre 1831 e 1850, estima-se que mais de 600 mil pessoas foram trazidas ilegalmente para o Brasil como escravizadas. Navios negreiros aportavam no litoral brasileiro com regularidade, muitas vezes à vista de autoridades que fingiam não ver. Os fazendeiros compravam os recém-chegados sem constrangimento. Os traficantes operavam abertamente. A Inglaterra aumentou a pressão. Em 1845, o parlamento britânico aprovou o chamado Aberdeen Act, uma lei unilateral que autorizava a Marinha Real Britânica a tratar navios negreiros como piratas e a julgá-los em tribunais britânicos, independentemente de sua bandeira. Era uma medida que o Brasil considerava uma violação de sua soberania e que gerou indignação genuína na classe política imperial. Mas a pressão funcionou. Em 1850,
o governo imperial aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que dessa vez foi efetivamente aplicada. O tráfico negreiro foi reprimido com seriedade. Em poucos anos, os números caíram drasticamente. Em 1853, o tráfico havia praticamente cessado. Esse episódio, que se desenvolveria ao longo de toda a primeira década do reinado de Dom Pedro II, ilustrava uma tensão fundamental do Império: a necessidade de manter relações com a Inglaterra, principal parceira comercial e credora do Brasil, ao mesmo tempo em que se resistia às pressões britânicas que ameaçavam o sistema econômico baseado no trabalho escravizado. Dom Pedro II, pessoalmente, era desde jovem avesso à escravidão. Seus escritos particulares revelam um homem que a considerava moralmente indefensável, mas também era um estadista que sabia que o império dependia da economia cafeeira e que a economia cafeeira dependia do trabalho escravizado. A abolição que ele desejava só poderia vir de maneira gradual, rápida demais, e o império poderia desintegrar-se. Essa tensão entre convicção pessoal e pragmatismo político definiria sua postura em relação à escravidão por décadas. Ao final da primeira década do segundo reinado, em torno de 1850, um observador atento do Brasil poderia notar que algo notável havia acontecido. O país não havia implodido. Parecia uma observação banal, mas não era. Em 1840, quando o adolescente Dom Pedro II assumiu o poder, havia razões genuínas para temer que o Brasil seguisse o caminho de tantos outros países latino-americanos. Fragmentação territorial, guerra civil prolongada, instabilidade crônica. Nada disso havia acontecido. A Guerra dos Farrapos havia terminado. As outras revoltas do período regencial haviam sido pacificadas. O sistema político, com toda a sua artificialidade e seus vícios, funcionava. O café criava riqueza. O Rio de Janeiro crescia e modernizava-se lentamente. Dom Pedro II havia navegado aquela primeira década com uma habilidade que surpreendia até os seus críticos. Havia demitido o ministério sem provocar crises institucionais. Havia mantido um equilíbrio entre liberais e conservadores que impedia que qualquer um dos dois se tornasse dominante. Havia supervisionado o encerramento dos conflitos provinciais. Havia, sobretudo, construído uma autoridade pessoal que transcendia as disputas partidárias. Não era amado como seu pai havia sido amado nos primeiros anos da independência, com aquela mistura de entusiasmo popular e admiração quase mítica. Mas era respeitado. E o respeito, como Dom Pedro II havia aprendido com seus tutores e com a vida, durava mais do que o entusiasmo. Os brasileiros que o observavam naquele início da década de 1850 viam um homem de 20 e poucos anos, alto, sério, com aquela barba ainda esparsa que tentava dar uma aparência de maioridade, que havia crescido num papel impossível e, de alguma maneira, havia estado à altura dele. Não era o fim da história. Era, como os fechamentos de capítulo gostam de dizer, apenas o começo. Naquele julho de 1840, quando os fogos de artifício celebravam a maioridade de Dom Pedro II nas ruas do Rio de Janeiro, ninguém sabia o que aquele adolescente se tornaria. Os liberais que o haviam colocado no poder esperavam um instrumento. Descobriram um árbitro. Os conservadores que ele havia chamado ao poder em seguida esperavam um aliado permanente. Descobriram que o imperador não tinha aliados permanentes, apenas o interesse do país, como ele o entendia. Os que temiam que o Brasil se fragmentasse, descobriram que havia uma força centrípeta mais poderosa do que tinham imaginado. A paciência e a habilidade de um jovem que havia aprendido com a ausência e com os livros o que outros aprendiam com a experiência. Dom Pedro II governaria o Brasil por 49 anos. Veria o país enfrentar uma guerra internacional devastadora. Veria o debate sobre a escravidão chegar ao seu ponto de ruptura. O que havia era um país que havia sobrevivido à sua pior crise, um sistema político que havia encontrado um equilíbrio frágil mas real, e um imperador jovem que havia surpreendido a todos com a seriedade com que havia abraçado um papel que lhe havia sido imposto sem que fosse consultado. O segundo reinado havia começado e ainda guardaria, como sempre, capítulos que ninguém esperava. Veria a economia se transformar, as cidades crescer,
Os primeiros lampejos da modernidade industrializar lentamente um país ainda profundamente rural. E no fim, veria o próprio império desaparecer, não numa guerra, não numa revolução, mas num golpe silencioso de uma madrugada de novembro de 1889. Mas isso era o futuro. Em 1841, em 1845, em 1850, aquele futuro estava décadas à frente. Se você chegou até aqui, já percebeu que a história do Brasil é muito mais complexa e muito mais fascinante do que normalmente nos contam. E o Segundo Reinado estava apenas começando. Nos próximos episódios desta série, vamos acompanhar como Dom Pedro II transformou um império instável em um dos períodos mais longos de estabilidade da história brasileira. Se você gosta desse tipo de história profunda e bem documentada, considere se inscrever no canal, porque a história do Brasil ainda tem muitos capítulos para revelar.